Que lindo. Então vamos lá, gente. É o seguinte. Esse conteúdo ele é o mesmo conteúdo de Teoria Geral do Estado e daquela professora que deu online, não tem? Você lembra? É a mesma coisa, pô. Só acrescentou umas coisas que o professor deu uma viajada. Fora isso, é a mesma coisa. Vocês já viram no primeiro semestre. Então, na hora, o primeiro ponto que vocês têm que manter na hora que ele perguntar para vocês é a tranquilidade. Não tem ânsia de responder logo. Respira, fala, professor, calma, vamos lá. Aí você responde. Se vocês observarem as provas orais, né, de delegado, que vocês vão fazer daqui a uns anos, procurador, qualquer um cargo aí que precisa de prova oral, é isso. Você não precisa se matar logo com ansiedade. Então, o primeiro passo de vocês é manter a tranquilidade. Então, é isso que eu vou passar para vocês. O conteúdo em si, ele é muito fácil. Deixa eu ligar a câmera para vocês me verem. Aí vocês vão ver. Desliga. Deixa eu ver se apareceu aqui. Égua, vocês estão me vendo? Ah, apareceu, ó. Eu tô aqui no barzinho aqui, tá torando e top de linha, né? Então, beleza. Então, vamos iniciar. O conteúdo que ele passou pra gente nada mais é que a organização política administrativa do Estado. Além da organização política, ele passou a intervenção federal e intervenção federal ele passou um processo legislativo ali, né? Então, como o conteúdo é muito grande, então ele pode ou ele pergunta sobre organização política, ou ele pergunta sobre intervenção, ou ele pergunta sobre aqueles entes ali. Mas pelo que eu já vi nas questões que a gente enviou, ninguém entrou muito em competência do STF, todo mundo ficou aqui nas perguntas de organização política administrativa, que é o mais fácil, né? Porra, ainda bem que todo mundo fez isso, ninguém se aventurou nas questões mais difíceis. Então, para iniciar, deixa eu só ver se meu negócio está pegando aqui. Cadê? Caneta. Deixa eu ver se minha canetinha está pegando. Caneta. Cadê o bagulho? Não tô vendo. Pera aí, gente, eu vejo. Então, para iniciarmos, nós vamos ir falar sobre a organização política do Estado. Deixa eu só mexer aqui no bagulho aqui. Essa buceta não tá pegando. Era pra estar pegando. Tá. Então, o primeiro conteúdo que ele passou foi esse. Vai, mano. Cadê? Tá uma exibição do apresentador. Não duplicou essa porra. Oh, caceta. Então, eita, toda hora tá entrando gente. Então, gente, o primeiro conteúdo que ele passou pra gente é a organização política administrativa do Estado. Quem tem dúvidas sobre isso, falam, eu tenho dúvidas sobre isso, Gabriel. Sobre como é que se organiza o Estado brasileiro, todas essas questões. Então, vocês são Eu tenho. então é a parte assim de mais de isso daqui, além de ser direito constitucional, é também direito administrativo, né? Pena que não escreve o bagulho aqui, né? Não sei que diabo minha caneta aqui tá com problema. Que ela não escreve. Aqui escreve. Olha, não tá escrevendo com a minha coisa, com a minha caneta de verdade. Que merda. Tá, tudo bem. Então, a organização política administrativa do Estado está prevista desde o artigo 18 da nossa Constituição até o 36. Então, qual é o primeiro passo que eu dou para vocês? Depois que nós terminarmos essa aula, você faz só uma leitura prévia da lei seca, né? Todo mundo fala, tem que ler lei seca, lei seca. O que é a lei seca? É uma lei magra? Não. A lei seca nada mais é você pegar a Constituição Federal e ler ela conforme uma redação. Então, o artigo 18 fala o quê?
A política de organização política administrativa do Brasil, ele é separado como, ó, a organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e o município. Então já temos aí o quê? Uma pergunta. Quais são os entes da República Federativa do Brasil, Aline? Responde para mim. É isso que o professor vai perguntar. E a Aline vem, professor, conforme o artigo 18, ou conforme o artigo 18 até o 36, se não tiver dúvida, tu taca ali a 10. Ou então você fala, professor, é o seguinte, a República Federativa do Brasil, ela compreende nada mais nada menos que a União, União, os estados, você pode chamar estados, ou estados membros, que ele até falou na aula, o Distrito Federal e os municípios. Então, nós já temos uma pergunta aí. Quais são os entes, né, da República Federativa do Brasil? A União, os estados, o Distrito Federal e o município. Aí ele faz uma outra pergunta nesse artigo. Esses entes federados que você acabou de me falar, eles têm competência livre? Eles são autônomos ou não autônomos? Sim, professor. Cada um são autônomos. Eles podem tomar decisões conforme a Constituição. Pronto, resposta perfeita, viu? Nos termos da Constituição. Então, só nesse pequeno artigo você já consegue matar várias questões. Então, a organização política administrativa do Brasil, eles são feitos por quatro pessoas, vamos dizer assim, para você lembrar. Quem são esses entes, que a gente chama de entes, né? É a União, que a União é representada por quem? Pelo governo federal. Os estados é representado por quem? Pelos estados. Aí tu lembra, União, Luiz Inácio Lula da Silva hoje. Estado, governador Marcos Rossi. O Distrito Federal, o governador de lá, que eu não sei qual é o nome, que foi até destituído um tempo desse e voltou, não sei se voltou, deixei de voltar. E o município é pelo Hildo Chaves, deixa eu cuidar de você. Então você já viu aí os entes políticos de cada ente desse. Então nós temos os entes da República Federativa do Brasil. Só pelo nome República Federativa do Brasil, nós temos já a forma de Estado e a forma de governo, que já não vamos entender. Só pelo nome. Então ficou claro para vocês que os entes da administração política, então se ele perguntar quais são os entes, como se organiza a administração política administrativa, quais são os entes da República Federativa do Brasil, o que entendeu? Então você sempre vai falar União, Estado, Distrito Federal e município, professor. E são o quê? Autônomos. O que significa autônomos? Que eles detêm de poder político para algumas decisões. Claro que a União ela tem competência exclusiva sobre alguns atos. O Estado tem competência exclusiva para outros. O Distrito Federal e municípios também têm essa competência, que nós vamos estudar mais para frente. Então eu quero que vocês entendam isso. Principalmente por quê? Porque eu já observei que várias perguntas são sobre essa questão. Quem são os entes? Quem é que participa? Quem não é? Então lembra, União, Estado, Distrito Federal e municípios. São autônomos, conforme a Constituição. Tá? Por quê? Porque conforme a Constituição. Então, ficou claro sobre quem são as pessoas que compõem o Estado brasileiro? Entendeu? Não confunda com poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, tá? Isso daí são poderes do Estado, entendeu? Poder, tá vendo o nome? Poder. Se ele perguntar quais são os poderes do Estado, Raíssa, aí tu fala, professor, os poderes do Estado nada mais é o executivo, o poder judiciário e o poder legislativo. Respondeu. Mas quando ele falar organização política e quais são os entes do Estado federado, é isso. União, Estado, Distrito Federal e município. E todos são autônomos conforme a Constituição. Aí vem as formas de Estado. Como é que podemos se organizar o Estado? Lembra que o próprio nome do Brasil já fala qual é a forma de Estado dele. Olha aqui, como é que eu mato? República. República é o quê? É a forma política do Estado do Brasil. República por quê? Porque nós temos um presidente. E esse presidente ele vai votar, ele parte por votação. É uma república. Federativa. Então a federativa aqui é a forma de Estado do Brasil. Se ele pergunta para vocês, qual é a forma de Estado do Brasil? A forma de Estado do Brasil é o que, gente?
Federado, federação. Por quê? Você tem que entender que cada estado se chama uma federação. Então, por isso que é um compilado. Alguém levantou a mão, Aline? Pode falar. E manda esse slide lá no grupo, por favor. Tá, agora? Não, né? Depois. Ah, tá. Então, nós temos aí as formas de estado. São confederação, federação e estado unitário. O Brasil, gente, é federação. Então, se tiver alguma questão assim, qual é a forma de estado do Brasil? Você vai falar, lembra, República Federativa do Brasil. Porra, federado. Quais são os tipos de forma de Estado? Aí já é outra pergunta. Aí você fala, as formas de Estado é a confederação, as formas de Estado é a federação, e as formas de Estado também pode ser Estado unitário. Aí CFE. Tá, então vamos entender o que é a confederação. Gente, quem de vocês lembra que antigamente, antes de iniciar a Copa do Mundo, tinha a Copa das Confederações? O que é a Copa das Confederações, Gabriel? A Copa das Confederações era, vamos supor, um representante da América do Sul, um representante da América do Norte, um representante da Europa e um representante da Ásia. E eles se enfrentavam. O que é isso? Confederação, entendeu? É quando um compilado de países, vamos supor, só países da América do Sul se ajuntam e formam uma confederação. Isso é confederação, explicando mais fácil para vocês. Entendeu? Então, confederação é quando vários países se juntam e formam uma representatividade. Então, é confederação. Federação é igual aqui. Todos os nossos estados se juntam e formam um governo. Então é República Federativa do Brasil, né? E o Estado unitário, o próprio nome já diz, gente, não tem como errar. O Estado unitário é onde o único centro é o poder central. Uma pessoa manda em todo o país. Exemplo de um país que é unitário, vamos lá. O Estado não é um país, mas podemos dizer, os terroristas devem ter um comando geral, né? O Egito deve ter, lá em Dubai, deve ter o sheik. Aquele sheik, ele não divide o poder dele, ele manda em todo mundo. Isso é o Estado unitário. Não há separação política nenhuma. Não há, só existe Dubai, né? Dubai não divide com outras coisas, o poder dela, não. O poder dela é central, é centralização. Entenderam? Então é isso. Então vamos lá as perguntas que ele pode fazer. Quais são as formas de Estado? As formas de Estado nada mais é, professor, que pode ser confederação, que é um compilado de entes, né, que se formam durante um ente. Pode dar uma enrolada, mas o importante é falar confederação, a federação e o Estado unitário. Essas são as formas de Estado que podemos ter. Aí ele pode perguntar, e a forma de Estado do Brasil, qual é? A forma de Estado do Brasil já está descrita no próprio nome, professor. É República Federativa do Brasil. Então aí nós encontramos a forma de Estado do Brasil, ó, federação. Então aqui se juntam os estados e forma a federação. E o Estado unitário é um estado onde quer a centralização política administrativa. Não há descentralização administrativa. E como eu falei para vocês, ó, dentro de cada um há variações. Então vamos às variações, ó. Confederação, como eu falei, como é um tratado, como são vários países, deve ter um tratado internacional. Por isso que a confederação é um tratado internacional. Vamos ver. Como é que é o nome daquele bloco da Europa? Eu esqueci o nome, mano. Não é eu ia falar Eurocopa, né? Não, ó. É a é um compilado, esqueci. Mas tudo bem. Então, é um tratado internacional. Então, vamos supor, os BRICS, né? Brasil, Rússia, China e alguns outros países, Chile, tem um Chile, alguma coisa assim. Eles fizeram os tratados, né? Tratados internacionais de comércio, fizeram uma confederação. Então precisa desse tratado internacional, todo mundo assina. Eu vou participar da confederação de lado sei do que. Então, secessão, o que é a secessão? É o poder de sair fora? E isso, eu posso sair fora. Secessão é isso, cessar-se. Pô, a partir do momento que a Inglaterra não quis mais participar do bloco econômico da Europa, que eu esqueci Alguém pesquisa aí qual é o bloco econômico da Europa? Deixa eu ver aqui rapidinho. Pra eu lembrar o nome e passar direitinho pra vocês. É Euro alguma coisa.
União Europeia, olha, só o nome. Então, a partir do momento que a Inglaterra não quis mais participar da União Europeia, ela fez o seu poder de secessão. Ela votou e falou: não quero mais participar dessa porcaria, tô fora. E os entes, cada ente aí, gente, é soberano. Significa o quê? Cada país tem sua política. Ó, isso, pô, cada país tem sua política ali, tal. O Brasil, o Chile e a Argentina têm suas políticas. Eles são soberanos. Tem seus governos, tem seu território e tem sua organização administrativa. E eles decidem se confederar por algum motivo, ou econômico, ou político, ou N motivos. E para eles se confederarem, eles precisam de um tratado internacional, eles têm o poder de secessão, que é poder sair a qualquer momento que eles quiserem, claro que tem normas conforme o tratado. E são entes soberanos. A federação é o quê? É a agregação. Lembra-se, aqui no Brasil, cada estado tem o seu nomezinho, né? Rondônia, Manaus, Acre. E todos fazem parte do Brasil. E é por desagregação e segregação, tá? Que já nós vamos entender. Mas aqui não tem o poder de secessão. O Estado não pode decidir hoje, Rondônia acordar, o governador acordar e falar assim: não quero mais participar do Brasil. Eu vou criar o país Rondônia. A partir do momento que ele falar essa merda, vem o governo federal e faz uma intervenção federal aqui. Porque não pode, em hipótese nenhuma, nenhum estado se desmembrar dessa agregação de federação. Daqui a pouco nós vamos entender mais sobre intervenção. E o estado unitário é o que? Ele é puro, ele é descentralizado, né, administrativamente, né? Ele é só um, não há descentralização política nenhuma. Pode falar, quem quer falar aí? Levantaram a mão, foi? Aí eu saí do negócio. Deixa eu entrar aqui de novo. Alguém quer falar? Não, né? Não. Então é isso. Agora vamos o que é o Estado unitário. Ó. O Estado unitário puro, todo poder está na mão de um único órgão central. Aí nós temos dois tipos de Estado unitário. O Estado unitário puro, que eu acabei de falar, quando é só um ente, e o Estado unitário descentralizado administrativamente, que é o quê? Mesmo que ele seja unitário, ele faz algumas descentralizações. Entretanto, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. Aqui, ó. Nós temos o Estado unitário. Isso aqui ele não vai nem perguntar, mas só vou explicar para vocês. O Estado unitário puro e o Estado unitário descentralizado. O puro é quando só tem um cara que manda. O Fernandinho Beiramar manda na favela inteira. O Estado descentralizado continua o Fernandinho Beiramar mandando. Entretanto, ele descentraliza um pouquinho. Só que o poder final dele, esses entes aqui, ó, não pode fazer nada sem esse daqui decidir. É isso. Resumidamente é isso para vocês, tá? Ó, entretanto que eu botei aqui no final. O Brasil foi um estado unitário na época da Constituição do Império. Que através da Constituição de 1981, que isso aqui pode ser uma pergunta, eu acredito que ninguém fez, né? Caso ele dê a louca. Ele fala assim: o Brasil já foi estado unitário, Gabriel? Ou o Brasil já foi estado unitário, Grimaldi? Aí tu fala: foi, professor. Por quê? Porque eu não sei, mas foi. Entendeu? Ou vocês fazem o quê? O Brasil foi um estado unitário na época da Constituição do Império, que através da Constituição de 1981 migrou de monarquia para a República de Parlamentarismo, para o presidencialismo e do Estado unitário para a federação. O que é o Estado unitário? Todo o poder político estava na mão de quem? Do imperador. Isso foi o Estado unitário. Aí nós temos o federação. A federação, ela por agregação, ocorre pelo movimento centrípego. Aí que tá. Nós temos que entender o que é o movimento centrípego e a agregação e o que é o movimento desagregação e centrípego. Então vamos lá. A federação, ela pode ser por agregação, que ocorre pelo movimento centrífugo. Então, agregação centrífugo, desagregação centrífugo, tá? É a mesma coisa, gente, só entender. Olha aqui, ó. A agregação, ela é que centrípeta.
é esse primeiro desenho aqui, ó, a agregação. Vou já explicar o que que é isso. O exemplo 2 é desagregação. Lembra-se. O que que é isso? Ó, a federação nasce de dentro para fora. Por exemplo, quando a máquina de lavar está centrifugando, a água está sendo jogada para fora. O Brasil estava no estado unitário e migrou para o estado federado. Então, o Brasil é o quê? Centrífugo ou centrípeta? Hã? Foi desagregação ou agregação? Gente, agregação é juntar em um. Ó, juntei em um, formei um. Desagregação é um se transformar em vários. Entendeu? Cadê? Entendeu? Então, olha lá, tem um poder central e esse poder central começa a descentralizar, ó, centrifugar, jogar o poder dele central para outros entes. Então, aqui a União, ela também divide os poderes com estados e municípios. Então, centrífuga. E a centrífuga é o quê? É quando tem vários poderes. Exemplo dos Estados Unidos, não era várias colônias? Aí eles transformaram em um estado, né? O Estados Unidos da América. Então, era várias colônias. Ele falava assim, gente, bora se juntar para a gente ficar mais forte? Vamos. Aí, se juntaram. A agregação. Agregou, se agregaram um ao outro. Desagregação é pegar um estado maior e dividir o poder. Centrífuga para fora. Centrípeta para dentro. Ficou claro isso daí? Então, nós temos aí a federação por agregação, ocorre o movimento centrífugo, e por desagregação, movimento centrífugo, tá? Então, vamos lá. Federação dual, exemplo. O que é federalismo dual? É quando eu tenho poderes iguais a várias pessoas, ó. Temos a União aqui, ó, e eles dividem esse poder, né? Exemplo dos Estados Unidos, ó, separação rígida de atribuições. Lá tem estado, cada estado tem sua atribuição lá, né? E aqui também. Nós também, o Brasil ele é tanto dual quanto cooperativo, se eu não me engano. E os entes federativos cooperativos, ó, os estados contemporâneos, né, que é o do Brasil também, do 23 ao 24 da nossa Constituição. Cada um tem sua competência destinada na Constituição. Então, nós temos a competência da União, dos estados e dos municípios. Nós temos competências privativas, nós temos competências, o quê? Que são juntas, cada um pode fazer juntamente e exclusivas. Mas tudo bem. Vamos lá. Daqui já falamos. Então, nós vamos entrar em outro federatismo simétrico e federatismo assimétrico. O federativo simétrico é homogeneidade entre os aspectos como cultura, idioma, desenvolvimento, etc. Os Estados Unidos. Então, eles são simétricos. Os federalismos assimétricos, a diferença entre os idiomas, desenvolvimento, cultura, exemplo, o Canadá. O que acontece? O que é o simétrico? Todo mundo são iguais, a homogeneidade, né? A cultura, o desenvolvimento, não há várias línguas lá. Já o assimétrico, há essa diferença cultural, tanto no idioma. É tanto que no Canadá fala inglês, francês e outros idiomas oficiais, né? Aqui no Brasil assimétrico também fala o idioma o quê? Português, né? A cultura pode dizer simétrica. Isso daqui, ele pode perguntar o que é o federalismo simétrico e assimétrico. Eu também não vou entrar nesse. Isso aqui ele nem explicou, confederação, então tá. Vamos à forma de governo. As formas de governo do Brasil, ela é república, lembra? República Federativa do Brasil. Então, a forma de governo é república, a forma de Estado é federado, né? Fica ligado. Então, nós já temos tanto a forma de Estado quanto a forma de governo. Então, beleza. Então, a forma de governo é república. O que significa república, gente? República nada mais é a participação popular. Toda vez que você falar república, você tem que lembrar do presidente, que o presidente é eleito. Então, ó, eletividade. Eletividade. O ente que vai representar o governo, ele é eleito. Eleito por quê? Por nós, pelo voto direto. E nós temos o princípio da temporalidade. O que é esse princípio da temporalidade? O princípio da temporalidade significa que em 4 anos esse governo vai se alterando, podendo ser reeleito e ficar 8 anos, ok. Mas a temporalidade é isso. Não é um governo único que fica anos e anos e anos. Não.
Ele vai trocando de ente, de quem se elegeu e vai trocando. Nós temos também a representatividade e a responsabilidade. A representatividade nada mais é que representa o povo, a voz do povo, né? A República também diz que o poder está na mão do povo, através dos seus representantes. E a responsabilidade nada mais é que o que o presidente fizer de errado, ele será responsabilizado. Por isso que ocorreu o impeachment da Dilma, né? Por isso que ocorreu o impeachment do Collor. Por quê? Porque a responsabilização. Então, qual é a forma de governo do Brasil? República. Professor, é república, que ela tem alguns princípios, que é a eletividade, que ela tem a temporalidade, que ela tem a representatividade, que ela tem a responsabilidade. Então, se alguma questão vir para você sobre forma de governo, que eu acredito que vai ter, que foi as questões que a gente mais perguntou, a forma de governo é república, não a forma de Estado. Não confunda a forma de governo com, cadê? Forma de Estado. Então, lembra, forma de governo, república, forma de Estado, federado. Uma federação aqui, professor. Beleza? Então fica ligadinho nessas aí para não se confundir na hora, né? Porque às vezes a gente se confunde, né? Qual é a forma de governo? A gente fala federado. Não, não é federado. É república. Tá? E qual é a outra forma de governo? Se ele faz uma pergunta assim, quais são as formas de governo que um estado pode ter? Aí você fala, pode ser uma república, pode ser uma monarquia, aí entra a ditadura, entre outros entes aí, mas como ele não passou e não explicou, a gente só vai falar isso, república e monarquia, tá? O que é monarquia? Lembra da rainha Elizabeth que morreu, né? O que tem? A monarquia, nós temos um rei ali, então por isso que é por hereditariedade. Vai passando de pai para filho, filho, tio, vai a linha sucessória. É vitalício. Esse cargo ele não vai mudar enquanto a família existir ali. Então, é inexistência de representação. Não há representação do quê? Das pessoas, do povo. E também não tem irresponsabilidade. Né? Eu não consigo responsabilizar ele. A monarquia tem essas características aí. Qual é o sistema de governo? Beleza, olha, ó. Então, nós temos que entender o que, ó. Nós temos 3 coisinhas para matar e para não se confundir. Grifa aí, forma de Estado, aí bota barra forma de Estado, aí nós tem a forma de governo, ó, e agora nós vamos falar sobre o sistema de governo. O sistema de governo nada mais é que é lembrar do Lula, do 9 dedos. Qual é o sistema de governo do Brasil? Presidencialista. Por que presidencialista? Porque o presidente ele tem o dever de chefe de Estado e chefe de governo. E o parlamentarismo ele é funções separadas. Agora eu vou explicar para vocês o que é um chefe de Estado, o que é um chefe de governo. Gente, toda vez que você vê Estado, vocês têm que lembrar do que? Internacionalização. Ó, Estado. Quando é que o Lula está como chefe de Estado? O Lula está como chefe de Estado quando ele vai na ONU, ele faz um discurso. Quando ele sai fora do Brasil, ele é chefe de Estado. Ele está representando o Estado que é a República Federativa do Brasil. Então ele está como chefe de Estado. Ele chega na ONU lá, estou representando, sou chefe de Estado. Isso é ser chefe de Estado. Representar o Brasil, o quê? Fora do Brasil, internacionalmente. Ele vai visitar um país, ele chega como chefe de Estado lá no país, né? Pô, aqui claro que nós chamamos de presidente do Brasil, mas o chefe de Estado do Brasil. Então, toda vez que você vê Estado, caso ele pergunte qual é a função do chefe de Estado, representação do Brasil em fóruns internacionais, visitas institucionais, etc. Então, chefe de Estado é quando ele faz essa representação política. Já quando ele está como chefe de governo, é dentro do Brasil, quando ele exerce as funções administrativas da União, entendeu? Exemplo, liberar um orçamento, nomear um servidor público. É isso ele está fazendo o papel dele de chefe de governo, pagar o funcionário público da União. Isso é ser chefe de governo. Na monarquia, gente, é diferente. Por que na monarquia é diferente, Gabriel?
Na monarquia é diferente, por quê? Porque nós temos o rei, e nós temos o primeiro-ministro. PM, eu vou botar, tá? Primeiro-ministro. O rei, ele faz o quê? Ele faz a representação de chefe de Estado. Ele representa lá. Vamos dizer assim. Pô, ele faz uma representação ali. São pessoas diferentes. Já quem governa dentro do país, na monarquia, é o primeiro-ministro, que toma decisões políticas, o que, que vai fazer com a economia, o que, que vai deixar de fazer com a economia, entendeu? Isso aí. Claro que tem vários tipos de parlamentarismo, que é no caso parlamentarismo, mas aqui nada mais é que a monarquia. Desculpa, tá, gente? O nome é parlamentarismo, mas a monarquia é parlamentarismo e presidencialismo é na república, tá? Anota aí. Pode ser uma questão, ó. Qual é o sistema de governo da república? Aí você vai falar, não sei, professor. O sistema de governo da república é o presidencialismo. Qual é o sistema de governo da monarquia? Aí você, o parlamentarismo. Já dá outra questão aí top para nós matarmos. Vamos lá. Aí nós temos os regimes. Quais são os regimes? Nós temos vários tipos de regimes conforme a doutrina. Entretanto, o professor na sala de aula passou só esses dois regimes. O regime democrático e o regime autocrático. O próprio nome diz. Democracia do Brasil, tá? Então, é representação e participação popular. O poder é do povo. Como é que a gente exerce o poder aqui no Brasil? Através de votações, né? Por lá, 2 anos a gente vota e exerce nosso poder de democracia. Então, o regime de governo do Brasil é a democracia. E ele pergunta, quais são os tipos de regime? Aí ele fala assim, democrático e autocrático. O autocrático é um poder central, professor, onde só o cara manda na porra toda. E o democrático é isso, é a participação popular e a representatividade. O poder está na mão do povo, professor. Isso é o regime de governo. Então, nós já temos várias aí perguntas. Ele pode perguntar, qual é o regime de governo do Brasil? Democrático. Quais são os tipos de regimes? Democrático, autocrático. Aí ele falou, tem outros? Tem, professor, só que o senhor não passou, né? Mas tudo bem, eu vou falar. Ditatoriedade, autocracia, aí vai entrando e não precisa nem nós se matar. O que aconteceu? Ah, foi o meu coisa aqui, peraí, que abriu. Tá. Volta aí rapidão, Gabi. Voltei. E aí, deu certo? Explica de novo, que eu me perdi. Vamos lá. Nós temos o regime de governo. Ó, lembra-se. O que é o regime de governo? É como a gente vai fazer a votação. Lembra disso? Para tu lembrar, para tu facilitar, o regime de governo é isso. Como é que as pessoas do país participam da política? Ela tem voz? Ela não tem voz? Conseguiu entender melhor? Pô, aqui no Brasil a gente não vota. A gente não faz protesto, a gente não pode sair pelado na rua, a gente pode botar o topless, a gente pode fazer a porra toda no Brasil. Por quê? Porque aqui é um regime democrático, democracia. Há uma representação, há uma participação popular. Na autocracia, não, gente. Na autocracia é o quê? É um poder central, onde sempre há um ditador, né? Porra, aqui é um ditador, eu que mando nesse negócio. A autocracia é isso. É você ter só um poder, uma pessoa mandando em tudo. A democracia não. São vários poderes. Aí você pode entender também que a democracia há a separação de poderes. Como é que é a separação de poderes, Gabriel? Exemplo, lembra? Ó, democracia, a separação de poderes, vem aqui, ó. Deixa eu só botar a caneta. Ó, democracia, como é que não temos o poder executivo? Nós não temos o poder legislativo? E nós temos o poder judiciário? Para quê? Para que ninguém fique mandando acima de ninguém. E ninguém tenha o poder centralizado. Então, cada poder aqui, ó, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário tem suas competências. E cada um faz o quê? Ó, cada um fiscaliza o outro. Cada um amarra o outro, né? Então, isso que são a democracia. Não há ninguém mandando. Apesar que há uma representação política do presidente,
Mas o presidente não manda mais que os parlamentares não mandam mais que o presidente, o STF não manda mais que ninguém, porque cada um tem sua competência, e esse poder todo é dividido, cada um com a sua competência, né, típica ou atípica, e exerce a democracia, todo mundo em favor do povo. Já na autocracia não, gente. É o povo se fudendo e o cara mamando. Lembra disso. Autocracia é isso. É o poder centralizador. Eu mando aqui e acabou-se. É isso, entendeu? Democracia, o democrático e o autocrático. Obrigada. Seu amor. Vamos lá, vamos continuar. E aí nós entramos dentro do federalismo. O federalismo, o que é o federalismo? Ele tem a capacidade, a organização administrativa do Brasil. Quem faz parte do federalismo, gente? A União, os estados, o Distrito Federal, que nada mais é o que a capital do Brasil, tá? Fica ligadinho. Não vai falar que a capital do Brasil é o Rio de Janeiro. Já foi, não é mais. E os municípios. Então nós temos o federalismo aí, ó. Todos esses entes aí. E esses entes, eles têm a capacidade de auto-organização. O presidente Lula, se ele quiser criar um novo ministério, ele pode, porque ele tem a capacidade de auto-organização. Eu vou me organizar desse jeito. O governador Marcos Rocha também. Eu quero me organizar desse jeito. Foda-se vocês. O Distrito Federal do mesmo jeito, através do seu governador. E os municípios também. Tem a capacidade de autogoverno. O que é isso? O que é o autogoverno? Cada um tem sua competência, lembra disso, tá? Ninguém pode se meter em ninguém só quando tiver lá conforme a intervenção da Constituição Federal. Então, o autogoverno, o presidente governa a União, o governador governa o Estado, o governador do Distrito Federal governa o Distrito Federal e o prefeito governa o prefeito, ou governa o município, né? E a autoadministração. O que é essa autoadministração? É o poder de criação de órgãos, né? Conforme o interesse público. Isso é autoadministração. Então, gente, cada ente desse aqui tem uma competência na Constituição. A União tem sua competência, o Estado tem sua competência, o Distrito Federal tem sua competência e o município tem sua competência. A diferença do Distrito Federal, que é o quê? Ele junta a competência do Estado e do município, tá? Lá no Distrito Federal não tem prefeito, só tem governador, fica ligado. Se o professor perguntar para vocês, o Distrito Federal possui prefeito? Você fala não, não possui prefeito, tá? Só governador. O governador ele tem essa competência tanto municipalista quanto estadual. Essa é a diferença do Distrito Federal, tá? Beleza? Beleza. Então nós temos as técnicas de repartição de competências. Aí nós temos a horizontal e a vertical. Ele explica quais são as técnicas de repartição de competência e explica o que é isso. Aí fudeu se nós falamos, né? Porra, não dá. Professor, é o seguinte, as técnicas de repartição de competência, ela pode ser horizontal ou vertical. Quando é horizontal, cada um tem sua competência exclusiva. Me fala uma competência exclusiva da União. Deixa eu ver. Giovanni, me fala uma competência exclusiva da União. Legislar sobre o imposto de renda. Pô, uma competência exclusiva da União, né? Uma competência exclusiva do Estado. Legislar sobre o tributo de ICMS, né? Serviços e compras aí. É do Estado, não é da União, é do Estado. Uma competência do município. Organizar o município, o IPTU. Pronto, uma competência exclusiva do IPTU. Então, dual, cada ente federal tem suas competências. Então, essa é a organização horizontal. Ó, eu tenho a competência exclusiva, eu tenho essa competência exclusiva, eu tenho essa competência exclusiva. A competência vertical é o quê? A União e os estados têm competência cooperativa, que é aquelas competências que tanto o Estado quanto a União pode legislar. Exemplo, legislação de trânsito.
tem competência da União e também competência do Estado. Tem o Código Nacional de Trânsito e o Código de Coisa do Estado. Também eu posso fazer essas competências. Orçamento, né? O orçamento, olha aqui, ó, o orçamento é um exemplo. Se ele perguntar, me dá um exemplo de técnica de repartição de competência cooperativa. A gente vai falar o que? Grava. Orçamento. Por quê? Porque nós temos o orçamento da União, através da LDO da União, Lei de Diretriz Orçamentária, a LOA, Lei Orçamentária Anual, e o PPA, Plano Plurianual. Nós temos esses três na União, nós temos a Lei Orçamentária do Estado e nós temos a Lei Orçamentária do município. Olha aí, ó. Uma competência que todo mundo tem. Isso é competência cooperativa, gente. Entendeu? Fechou? Então, nesse sentido que se constitui a repartição horizontal, uma vez que tem cada função. E a vertical determina a competência concorrente. Concorrente é o quê? Todo mundo está concorrendo a mesma coisa. Então, horizontal, cada um tem sua competência. É só minha essa competência. A competência de tributo internacional é de quem? Da União. A competência estadual exclusiva sobre ICMS é do Estado. A competência municipal sobre IPTU é só do IPTU, é só do município. O Estado não pode querer diminuir IPTU, que não é competência dele. E a vertical é todo mundo igual. Aqui, ó, um do lado do outro, fazendo o quê? Pô, é um exemplo clássico que vocês vão nunca mais esquecer. É o orçamento. Pô, tem o orçamento da União, tem o orçamento do Estado e tem o orçamento do município. Todo ano nós votamos esses orçamentos, né? A Câmara Federal aprova, no Estado é a Assembleia Legislativa e no município é a Câmara de Vereadores. Ficou claro essa técnica de repartição de competências? Tanto horizontal quanto vertical? Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Vou prosseguir. Beleza. Tá melhor do que a explicação do professor. Espero que ele não esteja na sala. Beleza. Mas isso daqui é fácil. Então, faça sempre essas assimilações com a vida de vocês. Para vocês, por quê? Porque quando a gente lê direto, a gente fica assim perturbadinho. É igual o direito administrativo. A gente fica perturbadinho com o direito administrativo. Então, eu trago logo para minha vida para eu assimilar mais rápido. Eu que o diga com direito administrativo. Então, vamos lá. Olha, eu fiz até um bagulhozinho aqui para vocês. Ó. Entenda como funciona o princípio da preponderância dos interesses da divisão de competência de cada ente. Nada mais é, essa desgraceira toda aqui é o quê? Como é que se divide a competência de cada um? A União é interesse nacional. Então, tudo que for interesse nacional, gente, é da União. Pô, interesse nacional, União. O interesse regional, o Estado, só interessa ao Estado de Rondônia. Então, é competência do Estado. A diferença que eu falei para vocês, isso eu fico olhando para a TV, mas dá para olhar para o computador aqui. Aí, a diferença é o Distrito Federal, que ele faz o quê? Ele tem tanto interesses do Estado quanto do município, tá? Foi isso que eu falei para vocês. Aí eu dei exemplos, né? Mas só para vocês entenderem e ficar mais claro aí na bolinha de cada um, tá? Isso daqui também não significa que a União manda no Estado, o Estado manda no município. Não é isso, tá? Fica bem claro. A Constituição fala que cada um tem sua competência. Ninguém pode querer se meter no outro sem que tiver cometido alguma coisa, tá? Fica ligado. Não é assim, o Lula chegou aqui, meteu o pé e sai, Marco Rocha. Agora quem vai mandar em Rondônia sou eu. Não é assim. Só se o Marco Rocha não observar a Constituição Federal, que o Lula pode vir fazer uma intervenção, ok? Que a gente vai estudar daqui um pouquinho para frente. Então, eu volto a falar para vocês. Se vocês errarem essa porra dessa questão, eu vou matar vocês. Não erra essa porra. Quais são os entes federados, gente? É a União, o Estado, município e Distrito Federal. Não confunda com o poder do Estado. Pode falar. Tu pode mandar esse slide depois no grupo? Vou mandar sim. Ah, tá bom. Se ele perguntar para vocês quais são os poderes, falar de poder de mandar, aí vocês falam o quê? Executivo, legislativo e judiciário, tá? Isso é poder. Aí sim, tu vai pro poder, é executivo, legislativo e judiciário. Agora,
entes federados é essas pessoazinhas aqui, tá? Ó. Até para elevar o conhecimento de vocês, tem até uma divergência, mas não quero nem confundir a cabeça. Que no artigo 1º, fala assim, a República Federativa da União é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. No artigo 1º, ele não declara que a União é um ente. Tem essa. Entretanto, já no artigo 18, que a gente está estudando, depois vocês abrem aí, ó, que é o que a gente inicia, ele declara: a organização política administrativa compreende a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Isso daí é só para vocês ficarem mais expert na coisa, tá? Lá no artigo 1º fala só Estado, Município e Distrito Federal. Já no artigo 18 coloca a União. Então, nós estamos conforme o artigo 18, tá? Caso ele pergunte, que ele não é doido de fazer esse negócio desse, que ele nem explicou. E nós temos o quê? A tríplice, era para ter um acento, esqueça os erros de português que eu estava digitando agorinha, que hoje no almoço eu estava fazendo churrasco e não deu tempo de eu fazer o slide. Então, a tríplice de capacidade é o quê? Qual é a tríplice de capacidade, Raiz? A tríplice de capacidade, professor, é o autogoverno, é a auto-administração e a organização administrativa, professor. Então, é nada mais, nada menos que o GAOR, né? Quem que gosta de mnemônios aí? Então, é isso. O autogoverno é o quê? Poder se governar, né? Cada ente poder se governar. A auto-administração que eu acabei de falar para vocês é poder se organizar administrativamente e organizar-se administrativamente, tá? Então, nós temos aí. Agora, vamos falar sobre a criação de Estado. Eu não sei porque meu negocinho aqui não está escrevendo aqui, minha canetinha aqui, ó. Não tá pegando. Eu não tô sem tempo para consertar. Aí eu tô usando o mouse. Tá. Nós temos a criação do Estado. Ele falou muito sobre isso. Então, eu acredito que ele vai o quê? Vai perguntar. Então, eu quero que vocês prestem atenção para não errar, porque é fácil, tá? Então, anota aí. Quais são os tipos de criação dos estados? Deixa eu ver. Perguntar pro Wesley. Aí o Wesley vai falar os tipos de criação do estado, professor. É a fusão do Super Saiyajin, né? Fusão. É a subdivisão e o desmembramento. Pô, respondeu. Aí, eita. Aí se ele falar, explique cada um. É a segunda pergunta para você. Aí você vai explicar. A fusão. Vamos primeiro entender o que é a fusão, né? Deixa eu abrir aqui a caneta e passar um slide. Fusão. Nem passou. Deixa eu ver slide em branco, é? Alguma coisa assim? Deixa eu só abrir aqui, gente. Que eu não... Nós estamos aonde? Na fusão. Nós estamos aqui, né? Já. Abri um aqui. Deixa eu só copiar aqui. Fusão. Aí, novo slide. Subdivisão. E novo slide. Esse daqui agora vocês vão aprender para nunca mais esquecer na vida de vocês. Vamos lá. Como eu falei para vocês. Deixa eu apagar aqui esse negócio aqui, só um minuto. Vou botar que horas que é, nós temos que treinar, que horas que é. 7h58, ainda tá cedo. Cedíssimo. Cadê a apresentação? Aqui não tá indo. Oh, Jesus Christ. Toda vez que eu sair, eu vou ter que ir aqui. Deixa eu fechar aqui, gente. Só um minuto, tá, gente? Problemas técnicos. Duplicar. Fechar. Agora vamos entender o que é a criação dos estados. Como é que se cria os estados, né?
Aí, chegou, consegui. Ai, voltou, foi muito. Caneta. Não tá riscando essa peste. Já. Ó, nós temos a criação dos estados. Como é que se cria um estado, Gabriel? O estado se cria por fusão. Cadê meu negócio? Aqui. Gente, eu não tô chegando. Aqui. Tô chegando nada. Fusão, por subdivisão e por desmembramento. Ok, gravou isso? Fusão, subdivisão e desmembramento, nós vamos entender o que é cada um agora. Vamos lá? O que é a fusão? A fusão é quando eu tenho nada mais, nada menos que o estado do... Aqui, ó. Vou botar aqui. Fala um estado aí, gente, que vocês gostam. Rondônia. RO, né? Mais o Acre. Rio. Rio, tá? Rio de Janeiro. Rio. Nasceu, qual o nome do novo estado? Rório. Vou botar Rório. Rório. Nasceu Rório agora. Rório. Isso é a fusão. Quando o estado A junta com o estado B e forma um novo estado. Exemplo. Eu tenho esse tamanho aqui, eu tenho esse tamanho aqui, e agora todos nós juntos vamos formar esse tamanho aqui. Isso é fusão. Juntou um no outro, formou um novo. Pode falar, Carol. Isso já aconteceu aqui? Isso aqui não aconteceu aqui no Brasil. Fusão de estados para formar um. Desconheço. Mas em outros países sim, a fusão ainda não. Juntamos, não. Aconteceu muito no Brasil, que foi até o caso de Rondônia. Vou já dar uma história de Rondônia para vocês aqui. Como é que surgiu Rondônia? Vou dar uma aula de história aqui, de geografia. Mas esse daqui não, vamos supor. Os dois estados se juntar e formar um. Não aconteceu, tá? Isso ainda não. Juntar para formar um, não. Agora, se quebrar, o Amazonas era imenso, o Pará era imenso, aí foi dividindo, desmembrando e foi criando. Mas daqui, só quero entender que vocês... A fusão é isso. É eu pegar o estado de Rondônia, juntamente com o do Rio, e formar o Rório. Um novo estado. Só que aí, eu acabei com o estado de Rondônia. Ó, não existe mais o estado de Rondônia. E não existe mais o estado do Rio. Entenderam? Essa é a diferença da fusão. Nós dois se acaba e se transforma em um. Entendeu? Eu só deixo tomar um remédio aqui. Cadê o meu remédio? Ixi, como é que eu vou tomar? Tomar assim. Pronto. É isso, a fusão é isso. É você pegar um estado, pegar outro, acabar com eles e formar um novo. Aí é o quê? Esse daqui é um novo estado. Ó, o C é um novo. E esses dois aqui não existem mais. Entenderam? Alguma dúvida sobre a fusão? Nenhuma, né? Alguém? Ainda está em dúvida sobre fusão? Pô, eu peguei um estado A, peguei um estado B, e a gente sentou e falou assim, vamos se juntar? Vamos. Cadê? Quem falou aqui nos comentários? Onde eu vejo comentário aqui? Deixa eu ver. Ih, nem sei como é que eu vejo comentário aqui, gente. Ixi, como é que vê comentário? Deixa de fixar. Gente, eu não sei ver comentário aqui, ó. Mensagem da chamada, achei. Não, aí fusão, e daí não foi uma fusão, né? Aí foi já o outro, ó, Giovanni, quando vem de território, não é fusão, né? Fusão é, você já é um estado. Aí era território, né? Incorporação entre as coisas. Mas vamos dizer que pode ser também, né? Fernando de Noronha fundiu-se com Pernambuco. Ok. Vamos dizer assim. Mas tu tem que entender que na fusão,
Tanto o estado A quanto o estado B, eles deixam de existir e cria-se um novo. Isso é fusão, tá? Não fica incorporado, vou incorporar aqui e ainda continua existindo. Não. Acabou-se. Não existe mais. É construção de um novo estado. Conseguiram entender isso? Ok. Aí nós temos a subdivisão. A subdivisão é o que, gente? É quando nós temos, nós tínhamos o Amazonas, era tudo isso. Aí o Amazonas, dentro dele, se divide, criando o B e o C. Ó. Aí eu vou dividir essa parte aqui, criei o B e subdividi C. Viu? A e C, B e C. Criei novos. E continua existindo. Subdivisão é isso. Subdivide o estado um dentro do outro. E o desmembramento, que é a anexação ou formação. Aí. Amigo, tu pode explicar de novo esse que tu acabou de falar aí? A subdivisão? Isso. Deixa eu ver aqui se eu tenho conceito. Não. O professor nem botou o conceito. O que acontece? A subdivisão... Deixa eu ver se eu entendi. É tipo assim. Ó, o Amazonas teve alguma coisa a ver com Rondônia? Teve, mas aí foi outra coisa que eu já vou explicar. Exemplo, nós temos o estado do Amazonas, aqui. Aí dentro do estado do Amazonas, ele vai subdividir, né? No caso aqui, a subdivisão, ele não é que ele vai criar um estado, né? Não é nem por subdivisão, mas vamos supor, só o estado do Amazonas, só tem um estado, um estado do Amazonas. Essa é a diferença do desmembramento. Que é o quê? O Amazonas deu uma parte que, se você pegar o mapa do Brasil antigo, era tudo Amazonas aqui, né? E Pará. Aí subdividiu e criou um novo estado, B. Só o Amazonas, tá vendo? Um único estado, não houve nenhum outro estado no meio, só o Amazonas. Eu tirei uma parte do Amazonas e criei um novo estado. Tirei uma outra parte do Amazonas, criei um outro estado, entendeu? De um só. Isso é subdivisão. Não confunda com desmembramento, que eu vou explicar o que foi o caso de Rondônia. O Amazonas, ele tinha tudo, a Amazônia aqui, né? E começamos a criar o estado do Acre, que era da Bolívia já é outra coisa. Então não dê exemplos do Acre, fuja do Acre, que o Acre é uma história diferente. Então, mas dê um exemplo, deixa eu ver, do Amapá, de Roraima, que também já é outra história. Então, é melhor, em vez de vocês darem exemplo, só fala isso. Professor, é o seguinte, a subdivisão, eu tenho só um estado e o território desse estado, eu começo a fatiar ele. Entendeu? Isso, é isso aí mesmo, Giovanni. Não fica entrando em histórias do Acre, de Roraima, do Amapá, porque eles são coisas internacionais. Aí foge disso na subdivisão, tá? Entra mais no Amazonas. Fala assim, professor, eu peguei do Amazonas, eu tirei uma parte do Amazonas e dei pro meu filho. Vamos supor, é igual repartição de bens. Eu tenho uma casa grande, um terrenão grande, e um dos terrenos eu falo, meu filho, constrói aí uma casa para tua filha. E com a tua mulher, que agora essa parte toda é tua. Aí eu cheguei pro outro filho, meu filho, constrói uma casinha aqui pra ti, porque essa parte agora é tua. Entendeu? Do meu território todo eu só dividi. Isso é a subdivisão. Diferente da fusão. A fusão eu tenho 2 estados, eles vão se acabar para formar um novo, ok? E aí, gente, vem o estado de Rondônia. O estado de Rondônia, ele é por desmembramento. Porque ele pode ser por anexo ou formação. Como é que se formou o estado de Rondônia? O estado de Rondônia, deixa eu fazer um bagulhozinho aqui, parecendo o estado de Rondônia. Aí aqui, ó, botar PVH. Todo mundo consegue entender, né? E aqui eu vou botar o que? Interior. Todos os municípios do interior. Vamos lá, vamos entender. Daqui, aqui, essa parte toda aqui, aí era pra ter mudado de cor, né? Dá pra voltar, será? Não, eu vou apagar tudo. Tá, vou mudar a cor aqui. Essa parte toda, aqui é o Mato Grosso, todo mundo sabe, né? Mato Grosso.
essa parte toda verde aqui, ó, depois de Porto Velho, era tudo Mato Grosso. Gabriel, e a Bolívia? A Bolívia, tu esquece a Bolívia. A Bolívia não tem nada a ver com a gente. A Bolívia é a Bolívia. Esquece a Bolívia. Só se liga no Mato Grosso e em Manaus. Esquece o Acre também, que o Acre não tem nada a ver com o estado de Rondônia. E eu vou botar Manaus, essa parte de Porto Velho e Amazonas, no caso. Manaus é a capital, né? Amazonas. O que aconteceu na formação de Rondônia, gente? Existiu o território, em 1981, existiu o território, né, federal de Rondônia, que antes era o território do Guaporé. E o que o presidente Getúlio Vargas e depois o JK fizeram? Transformaram o território federal do Guaporé e o território federal de Rondônia em estado. E como é que se criou o estado? Se criou o estado desmembrando uma parte do estado do Mato Grosso, que é toda essa parte aqui, ó. Tirou um tiquinho do Mato Grosso, tá vendo? Que a parte depois de Porto Velho para baixo era tudo Mato Grosso. Então, desmembrou uma parte do Mato Grosso e desmembrou a parte de Porto Velho do Amazonas. Porto Velho era tudo Amazonas, entenderam? E criou-se. Então, Não. como é... Hã? Não. De novo, vamos lá. O desmembramento é quando você tem um estado e tira uma parte dele e o outro estado e tira uma parte dele e essas partes formam um novo estado. Aí, Porto Velho fazia parte de Manaus. Aí eles tiraram... Amazonas. Amazonas. Tiraram uma parte do Amazonas, só essa parte de Porto Velho. Ó, tiraram para o quê? Para formar Rondônia. E o resto de Rondônia veio da onde? O resto de Rondônia veio do Mato Grosso. Ó, Mato Grosso. Cada tiquinho de um surgiu, então, o quê? Um novo estado chamado Rondônia. E qual é a diferença da fusão? Porra, Gabriel, tá parecendo fusão. Não, a diferença da fusão para o desmembramento é que continua existindo o estado do Mato Grosso, continua existindo o estado do Amazonas. E criou-se um novo estado por desmembramento, que é o Rondônia. Entendeu? Carol, pode falar. Você levantou a mão? Necessariamente tem que ser 2 estados ou mais? Não, pode ser 2, 3, 4, 2 ou mais. Mas pode ser só um também? Não, se for só um, é o quê? Subdivisão. Lembra-se disso. Ah, tá. Beleza. Subdivisão. É eu pegar um estado e dividir ele. E continuar existindo, tá? Continuar existindo. Lembra-se disso. Fusão é pegar 2 estados ou mais e transformar só em um. Exemplo, se hoje dá uma louca, nós voltamos e falamos assim, vamos acabar com os estados e criar só o Brasil. Único estado. É fusão, gente. Isso é fusão. Peguei vários estados. Hein, Gabriel? Vamos supor, o Maitá, ele fazia parte era um município de Rondônia. Isso. Aí depois houve o desmembramento, eu acho que é desmembramento que chama, aí ele foi devolvido para o Amazonas. Beleza. Guajará, Mirim, ele era de alguém também, ele não era de Rondônia, ele era de alguém. Aí depois foi devolvido. Isso. Todos esses esquemas aí é a mesma coisa do município, tá? Mas vocês entenderam o que é desmembramento? Desmembramento é isso. É eu tirar um dedo e dar para a Raíssa. Tirar um dedo, aí a Raíssa tira um dedo. É o famoso tiquinho, né? Isso, tiquinho de um, tiquinho de outro. Isso é desmembramento, gente. É eu tirar, ó. Isso vai até para vocês levarem agora para concurso público. Como é que foi criado o estado? Porque tem questões assim, quais estados foi desmembrado Rondônia? Esquece a Bolívia, esquece o Acre. O Acre não entra em nenhum lado do nosso território. O Brasil era até Rondônia. Aí depois que a gente fez um tratado lá de Huichipato, aí compramos o Acre, blá, 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 beleza. Não importa aqui na nossa matéria. Então, Porto Velho, essa parte toda de Porto Velho aqui era Amazonas. E depois a outra parte era Mato Grosso. É porque era para me ter trago o mapa aqui para vocês verem. Mas não importa. Mas entenderam? Desmembramento é isso. É quando eu tiro de um
tiro de outro e eu não acabo com os estados da onde eu tirei. Continua existindo o estado do Amazonas, continua existindo o estado do Mato Grosso, só que esse desmembramento eu criei quem? Rondônia. Beleza? Agora um exemplo de subdivisão que a gente nem falou seria o estado do Goiás. Vou falar sobre o Goiás. O Goiás, o que aconteceu? O estado de Goiás. Goiás era isso aqui tudinho. Imenso, né? E o último estado a ser criado no Brasil chama-se o quê? Tocantins. Palmas tocantes, né? Foi isso que aconteceu. O estado de Goiás subdividiu e criou-se Palmas. Tocantins, no caso, né? Palmas tocantes. Olha um exemplo de subdivisão aí. Beleza? Então, gente, não tem erro. Desmembramento, professor, desmembramento é quando eu tenho 2 estados, eu pego 2 ou mais estados, e eu pego desmembro um pedaço do território de cada um e crio um novo estado. Subdivisão é quando eu tenho um único estado e eu subdivido ele em várias quantidades eu quiser. O Goiás também ele não foi subdividido para criar Brasília? Também, do mesmo jeito. Lá, só que aí, esse virou bem aqui, né? DF. Também dividiu lá e criou o DF. Que sabemos que a nossa primeira capital foi na Bahia, depois passou por Rio, depois JK levou para Brasília. Beleza? Fechou. Então, ficou claro essa parte aqui? Ok. Então, agora, quantos minutos já passou da nossa aula? Só Deus sabe, né? Tá. Então, agora vamos falar sobre os entes, a união. Isso daqui, gente, eu aconselho vocês a dar uma lida, né? Eu não sei se vocês fizeram muita perguntas sobre união, eu fugi de perguntar sobre competências exclusivas, porque é muito difícil você decorar, né? Porque você tem que decorar muita coisa, mas eu vou falar para vocês. A união, quais são os bens da união? Bens da união, os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. A Constituição deixou vaga, né? Mas quais seriam os bens da União? Os territórios federais, que hoje não existe mais território federal, tá? Não existe. O último, não sei qual foi, mas não existe mais. Né? E a União, todos os bens da União são o quê? O que compete aos órgãos da União, tá? Então, isso são bens. O território da União é o quê? As terras devolutivas e disponíveis, a defesa das fronteiras, das fronteras. Isso daqui vocês lêem depois do slide, tá? Porque são coisas assim, bem exclusivas aqui do artigo 26. Então, aí nós entramos aqui dentro de algumas coisas, ó. Municípios que têm mais de 100 habitantes, eu só vou dar dicas conforme o que ele passou no quadro, tá? Precisa ter uma criação de alguns órgãos específicos. Exemplo, acima de 100 mil habitantes, precisa ter um órgão do TJ lá. Porto Velho tem um TJ, Ji-Paraná tem um TJ, né? E entre outros. Tem que ter um Ministério Público, tem que ter um Distrito Federal, todos os estados têm que ter um governador, e os tributos da União são competência da União. Qual é um tributo competência da União? Acabei de falar, o imposto de renda, né? Tem tributos exclusivos da União. Isso aqui são mais competências, que como eu não anotei nada e eu peguei no caderno da Manu, eu não entendi muito porque o professor passou isso, tá? Mas nada mais é que são competências exclusivas, né? Aqui para vocês, tá? Então vamos falar sobre as formações dos novos estados. Quais são as etapas? Ele pergunta, como é que se forma um novo estado? Carol, aí tu fala, professor, para formar um novo estado precisa de 3 etapas. Elas são simples, professor. A primeira etapa é o plebiscito com a população envolvida. Como assim, Carol? Pô, se eu quero criar um novo estado lá perto do Mato Grosso, não tem como eu fazer o plebiscito no Rio Grande do Sul. Porque a pessoa do Rio Grande do Sul não tem nada a ver. Eu faço com a população do Mato Grosso e pergunto, vocês querem criar um novo estado aqui? Aí sim, depois do plebiscito eu pergunto sim ou não. Deu sim. Então vamos para a segunda etapa. Vem uma audiência com as assembleias legislativas envolvidas. O que é isso, gente? Se eu vou fazer por desmembramento, o que é desmembramento? Igual Rondônia. Foi na Assembleia do Amazonas e fez na Assembleia do Mato Grosso. Ok. Se eu for fazer por subdivisão, eu faço só na Assembleia do Amazonas. Entendeu? Se eu for fazer por fusão, é a mesma coisa. Quem está se fundindo.
E depois de eu fazer essa audiência com as assembleias legislativas e forem aprovados, eu venho para a última etapa, que é lei complementar federal que cria. Ele vai perguntar isso para vocês. A formação de novos estados é feita por lei ordinária, por decreto presidencial ou por lei complementar? Vocês vão falar lei complementar. Por quê? Porque a lei complementar ela é mais específica, tá? Então, LC, lei complementar. Então, aqui eu falo, ó, todas as atribuições. Então, os estados, eles podem criar regiões metropolitanas, aglomeração urbanas e micro-regiões. O estado de Rondônia tem micros e macros regiões. Ele é dividido assim, ó. Só que isso daqui você estuda em geografia, né? A macro-região e a macro-região se chama Guaporé-Mamoré. Mas eu não vou explicar isso aqui não, que é história de geografia de Rondônia. Então, os estados eles podem criar regiões metropolitanas. Tem uma região metropolitana lá em São Paulo. Os 3C, né? São Caetano do Sul, São Bernardo e não sei o quê. Aí é uma região metropolitana de São Paulo. Uma aglomeração urbana é quando várias pessoas estão reunidas num só local. E micro-regiões, é isso. São regiões pequenas dentro do próprio estado. Que aí também... Como é que se criam os municípios? Também por lei complementar federal. Tem que fazer um estudo de viabilidade municipal, se há interesse público. Também tem que fazer um plebiscito, porque eu estou olhando para cima. E também tem que ter aprovação, olha aqui a diferença, de lei ordinária estadual. Essa é a pegadinha. Lá é lei federal que cria. Aqui é lei federal complementar que cria também. Entretanto, a aprovação é por lei ordinária. Ele vai querer pegar vocês nessa, tá? O município cria por lei federal complementar? Sim, professor, cria por lei federal. Entretanto, a aprovação estadual da Assembleia é por ordinária. Entendeu? Aqui é a União, LC. Estado, LO. Grava. União aprovando a criação do município, lei complementar. O Estado aprovando a criação do município, lei ordinária. Matou 300 questões aí para vocês. Competência dos entes. Eu já falei isso para vocês, a competência da União é geral, dos estados é residual, né? Que ela também pode fazer, é assim. E do município sempre local. O que acontece? A União vai fazer leis de forma geral para o Brasil inteiro. O Estado vai fazer leis só para o Estado. E o município só para o município de Porto Velho. Não tem o que falar sobre isso. É isso. Entendeu? Aí nós entramos em intervenção federal. Que aí eu vou parar. E aí vai ser amanhã a intervenção federal. Agora nós vamos fazer questões sobre o que eu falei hoje. Ok? Intervenção federal e processo legislativo, nós vamos falar amanhã, tá? Aqui, então vamos entrar aqui nas organizações de Estado. Deixa eu pegar as minhas questões aqui, que eu fiz elas bem facinho para vocês entenderem. Então vamos só dar uma praticada. Cadê? Vamos responder as questões. Olá, ó, tá abrindo. Ó, a primeira questão que eu coloquei, ó. Isso daqui vocês não podem errar. Tá todo mundo vendo? Tá, né? Olá. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformar a sua transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulamentados por qual ato normativo? Hein? Não tem erro. Isso daqui, gente, está no artigo 18, no parágrafo 1º. Desculpa, no parágrafo 2º. Se vocês pegarem a Constituição e falar lá, ó. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulamentados por lei complementar. Tá? Lei complementar. Já matou. Eu botei resolução do Senado Federal? Nada a ver. Portaria do presidente? Nada a ver.
Decreto-lei, nada a ver. Lei ordinária? Não. Lei complementar, tá? Questão facílima para você já ganhar um ponto. Então, falou sobre território, sobre a criação do território, sobre a transformação do território, lei complementar, tá? Falou sobre criação de estado, aprovação de criação de município, lei complementar. Não tem erro para vocês. É sempre lei complementar. Federal, lei complementar. A única lei ordinária que vai entrar é a aprovação do estado para a criação do município, que aí é lei ordinária, ok? Tem alguma dúvida sobre esses conteúdos? Não a tem. Então vamos para a questão 2 que eu coloquei para vocês. Essa eu botei certo ou errado, para você ter 50% de chance de acertar ou não, né? A Organização Política Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados e os municípios como entes autônomos e o Distrito Federal como ente sem autonomia. O erro está onde, gente? O Distrito Federal, ele possui também autonomia. Não há subordinação aqui ao Poder Executivo, não. Todos esses entes, têm autonomia. Esse é o erro da questão, tá? Fica ligado. Por isso que está errado a pergunta. Se ele tivesse colocado e todos eles possuem autonomia e não subordinação ao Poder Executivo Federal, ok, seria certo, tá? Então fica ligadinho aí. Todos os entes possuem autonomia. A minha questão 3, eu vou ter assim. O sistema de governo adotado pelo Estado brasileiro. Opa, sistema de governo é o quê? Presidencialista ou parlamentarismo. No Brasil é presidente. Então, matou, presidencialismo. Não tem o que vocês errar. O professor não falou sobre absolutismo, ditatorial não falou. Ele falou sobre parlamento, mas já falei, no Brasil tem rei. Então, se não tem rei, por que você vai falar parlamento? Esquece isso. No Brasil tem rei aqui, monarquia e parlamentarismo é quase a mesma coisa, mas não é. Também não vou entrar no mérito para explicar isso, porque ele não vai cobrar. Então, o presidencialismo é o nosso sistema de governo. Ok? Questão facílima. Eu fiz uma aqui. De acordo com a Constituição Nacional, é incorreta. A organização política administrativa... Porque eu estou olhando para cima. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, Distrito Federal e municípios, todos autônomos nos termos da Constituição. Correto. Corretíssimo, né? Então não é a letra A. Brasília é a capital federal, gente? É ou não é? Correto. Também não é a letra C, né? Então, marca aqui. Letra A tá certa. Como é que eu mudo a cor? Aqui. Brasília é a capital. Os territórios federais integram a União e sua criação... Acabei de falar, lei complementar. Correto. E olha o erro aqui. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexarem aos outros ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população direta interessada por meio de plebiscito e do Congresso Nacional por lei ordinária? Não, gente. Lei ordinária é só o estado aprovando o município. Aqui é criação de estado, sempre por lei complementar. Sempre por lei complementar. Não tem erro. 5. A criação, incorporação, fusão dos municípios deve obedecer procedimentos específicos. Nesse sentido, para que ocorra quaisquer dentre 3 ações, tanto os estados quanto os municípios partilham das seguintes incumbências. Edição de lei ordinária estadual. Qual é essa pergunta aqui, para vocês entenderem? Essa pergunta é o quê? O que é comum tanto para o estado quanto para o município quando vou criar? Não é a letra A, por quê? Porque o estado é por lei complementar e o município por lei ordinária. Então a letra A está errada. É a realização de estudo de viabilidade somente para o município. O estado não precisa de estudo de viabilidade. É a realização de plebiscito com a população envolvida? Sim. Tanto no estado quanto para criar um município, eu preciso realizar o plebiscito. É a edição de lei complementar federal para abrir o período de autorização de criação, incorporação ou fusão? Também não é. Esquece. Resposta letra C. Se você cair nessas questões e esquecer,
lembra que eu sempre ou boto D ou eu boto C. Observou, né, minhas questões aí, né? Ou é sempre C ou D. Foda-se, tô nem aí. Vai ser C e D. É vedada a divisão dos territórios em municípios? E aí, certo ou errado? Eu posso pegar um território do estado e criar um novo município? Eu posso pegar o município de Porto Velho, dentro do município de Porto Velho, criar um novo município? Posso ou não posso? Claro que eu posso. Então não é vedado. Ok? Então questão 6, errado. Quanto à origem da federação, a assinatura correta. Agregação e desagregação, tá? Fica ligado, ó. Não tem erro, minha questão não tem erros. E por hoje é só, tá? Já cansei. E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Mantenham a... Pegam as questões. Se você ainda não mandou as questões no grupo, manda as questões no grupo para nós.